Olá pessoal, então nesse nosso bloco 2 a gente vai continuar a nossa aula demonstrativa para o concurso do Banco do Brasil e a gente vai continuar a partir da questão 4 o comentário da prova de 2014, tá legal? Vamos lá então observar aqui o seguinte. 4. A substituição do termo destacado pelo pronome oblíquo adequado está de acordo com a norma padrão em... Moçada, essa questão aqui, ela cobra dois conhecimentos nossos. A gente vai trabalhar isso na parte de classe de palavras, o emprego do pronome, né? Basicamente é você observar o quê? Quando nós temos um verbo transitivo direto, ele exige o objeto direto. Quando nós temos um verbo transitivo indireto, ele vai exigir um objeto indireto. Quando há um objeto direto, nós podemos substituir esse objeto direto pelos pronomes átonos o, a, os, as, quando em terceira pessoa, correto? Sendo ele o objeto indireto, havendo então um objeto indireto, a gente vai trocar pelo pronome átono, lhe, lhes. A gente pode trocar pelo pronome lhe, lhes. Basicamente é isso que a banca queria que você observasse. Porque a gente fala que isso é o trabalho com pronomes, mas também de regência verbal. O que é regência verbal? Para a gente saber se o verbo é transitivo direto, verbo transitivo indireto, qual preposição se coloca, tá certo? E aí a gente saber se ele é transitivo direto, eu sei que eu vou colocar o, a, os, as como complemento. Se ele for transitivo indireto, eu vou colocar lhe, lhes como complemento. Tudo bem? Vamos aqui então observar o seguinte. Nós temos então arranje, ei, arranje. Então nós temos aqui um verbo no imperativo, o sujeito oculto, você. Ei, você, arranje o quê? Arranje uma dessas listas. Então nós temos um verbo transitivo direto, ele deve ser seguido por um objeto direto, correto? Conforme nós comentamos, uma dessas listas, então a base, o núcleo do objeto direto é a. Concorda comigo? Então, no caso, tem que ser como? Arranjar, arranje uma dessas listas. Arranjar é a forma correta. Tranquilo? Beleza, então, a gente já viu que está errada a letra A. E a letra B, terror? Fica aqui um convite. Moçada, o verbo ficar, ele é um verbo intransitivo. Ok? Significa que tudo isso aí a gente vai ver na sintaxe de oração. Nossa próxima aula a gente vai comentar sobre isso, tá certo? Beleza. Um convite é o sujeito. Um sujeito não vai ser substituído por um pronome átono, ok? Então, fica aqui um convite. Ele fica aqui, tá certo? Eu não posso colocar fica-o aqui de maneira alguma, tá certo? Um convite fica aqui, tá certo? Então, nós temos um verbo intransitivo que deve concordar com o seu sujeito, tá certo? Então, por isso, não cabe colocarmos fica-o aqui, mas um convite fica aqui, ou um fica aqui, ou ele fica aqui. Tá legal? Beleza! Então a gente já eliminou também a letra B. Letra C. Listando as 100 coisas. Listando é um verbo transitivo direto, certinho, beleza. As 100 coisas é o nosso objeto direto, certinho, sem problemas. E a gente vai observar as 100 coisas aqui é o núcleo. Então eu posso substituir tranquilamente pelo as. Listando as, por isso a letra C realmente é a correta, tá legal? Beleza, vamos então observar agora a letra D. Eu prefiro encarar o quê? Encarar a morte. Opa, então esse verbo encarar é transitivo direto, a morte é o nosso objeto direto. Morte é um substantivo feminino e singular, então vai ser o quê? Encarar não pode ser encarar-lhe, tem que ser encarar. Só que é o seguinte, né? Encarar mais a, não vai dar, né? Concorda comigo? Encarar a, não dá. Quando o verbo transitivo direto terminar em R, você quer colocar o pronome átono, o que você vai fazer? Você vai retirar o R e vai acrescentar L. Então, o correto é encará-la, tá certo? Encará-la. Vou eliminar aqui. Vou tirar esse R daqui, bonitinho, para ficar mais fácil para você, beleza? Encará-la. Assim fica melhor. Tranquilinho? Beleza. Letra E. Falta muito ainda.
Veja só, da mesma forma que o verbo fica, ele é intransitivo na letra B, e um convite é o sujeito, ele deve concordar com ele, a mesma coisa acontece com o verbo faltar. Ele também é um verbo chamado intransitivo, muito é um pronome indefinido, está no papel de sujeito, tá certo? Isso falta ainda, muita coisa falta ainda, então esse muito nem é advérbio não, tá legal? Então ele é um sujeito, sujeito não pode ter a forma do pronome oblíquo átono, tá ok? Por isso então a gente também analisou aí, observando que a letra E está errada. Então o gabarito C certinho, a gente parte para frente. Agora olha só, hein? É o uso do pronome, não é? Mas a gente também tem que sacar um pouquinho sobre regência. Por isso então, ó, olha o que nós colocamos aqui, ó. No edital previsto para essa prova, temos lá pronome e emprego e regência verbal. Veja que eu coloquei aí, ó, o número 1 aí, ó. Beleza? Então, a gente já vai se preparando para esse edital de 2014, para a prova que vai acontecer em 2015, que também podemos ter o emprego de pronomes em conjunto aí com a regência verbal. Tá legal? Beleza, somando aí 4 questões, vamos à frente. No fragmento, fazer um safari, frequentar uma praia de nudismo, comer algo exótico, um baiacu venenoso, por exemplo, visitar um vulcão ativo, linhas 10 e 11, são palavras de classes gramaticais diferentes. Opa, aqui é só reconhecer se é substantivo, se é adjetivo e assim por diante, tá certo? Então o que você tem que observar? Vai ao contexto e ali ele destacou algumas palavras. A gente vai avaliar aí se são realmente de mesma classe gramatical, substantivo, adjetivo, pronome, assim por diante, ou não, tá certo? Vamos lá? Praia, a palavra praia. Então eu vou marcar aqui, ó, de amarelo, tá legal? A palavra praia, ela foi antecedida do artigo uma. Opa, substantivo, uma praia, tá legal? Beleza, agora vamos achar ativo, olha aqui, ó. Ativo está caracterizando o substantivo vulcão, olha lá, ó. Então, eu sei que praia é um substantivo e ativo é um adjetivo. Ele quer justamente palavras de classes gramaticais diferentes. Então, eu já tenho certeza que a letra A é a correta. Tá legal? Beleza? Vamos lá. Vamos então partir para a observação da letra B e as demais. Só para a gente ter certeza, porque a gente já matou a questão. Tá legal? Então vamos lá. Venenoso. Opa, venenoso é um adjetivo e caracterizou o baiacu, que é o seu substantivo. Exótico. Exótico está aqui, ó. Algo exótico. Algo é um pronome indefinido e ele tem um valor de substantivo. Exótico caracterizou algo, que é o seu adjetivo. Tá certo? Então, nesse caso aí, caracterizou algo que é um pronome indefinido, né? Então, exótico é um adjetivo. Então, a gente sabe que os dois transmitem a mesma classe gramatical. Os dois são adjetivos. Letra C, baiacu, a gente já viu que baiacu é substantivo. Nudismo, vamos lá, nudismo, praia de nudismo, o nudismo. Então, nudismo aqui é um substantivo também. Então, os dois, mesma classe gramatical. Ativo, então, ó, vulcão, ativo. Então, note aí que ativo vai caracterizar vulcão. Vulcão ativo, vulcões ativos. Inclusive, concorda com esse núcleo, correto? Exótico, veja lá, de novo, ó, exótico está aqui e ele está caracterizando o pronome definido algo, esse pronome que tem valor substantivo. Beleza, também adjetivo, mesmo valor. Safari, fazer o quê? Um safari, veja que tem um artigo aqui, tá vendo? Ó? Isso significa então que safari é realmente um substantivo. Vulcão, nós já chegamos a comentar, também precedido de artigo, ele é um substantivo, então mesma classe gramatical. É uma questão bem tranquilinha, não é? Fala a verdade. Então ele basicamente está fazendo o quê? Pedindo para a gente o reconhecimento de classes gramaticais, tá vendo? Ó? Olha lá, emprego das classes gramaticais, uma questão. Na realidade é apenas o reconhecimento da classe gramatical, da classe de palavras, tá certo? Beleza, então previsto aí certinho, a gente já parte para a próxima questão. O emprego do verbo obter está adequado a norma padrão apenas em. Então, a gente foi cobrado nessa questão aí, foram cobrados alguns conhecimentos, tá certo? Olha lá a letra A. Com as apostas, obtém-se recursos. Veja bem, obter aqui é um verbo transitivo direto. A gente vai ver isso na nossa aula de concordância, tá certo? O C é chamado de pronome apassivador.
E recursos é o nosso sujeito, é o sujeito paciente. Então, é uma regrinha, uma formulazinha que a gente tem. Sempre que a gente tiver o pronome passivador, a gente tem que transformar a voz passiva sintética em voz passiva analítica. Recursos são obtidos, veja só. Então, isso significa o quê, moçada? Que obtém deve receber um acento circunflexo para marcar o plural, tá ok? É do verbo ter aí, ó. Então, recursos são obtidos. Eu preciso, então, colocar o acento circunflexo no lugar aí. Por isso, a letra A está errada. Veja a próxima, letra B. Quando o pessoal obtiver, né, moçada? Olha só, é concordância aí o problema. O pessoal sujeito, o pessoal obtiver êxito. Aí, tudo bem. Letra C. Caso obtenham êxito na Mega Sena, os apostadores farão. A gente vai trabalhar isso daqui, é chamado de sujeito elíptico. Veja que o contexto faz subentender que os apostadores é que vão obter êxito na Mega Sena, correto? Então, os apostadores é sujeito do verbo farão, mas também faz subentender como sujeito de obtenham, tá legal? Então, certinho, sem problema algum. Ou a conjunção condicional caso vai forçar o verbo a ficar no presente subjuntivo, certinho a conjugação, sem problema também na concordância. Por isso, a letra C é correta, tá? Vamos à letra D. A procura das pessoas pelo enriquecimento rápido obtém. A procura é o núcleo do sujeito singular. Obtém, então, tem que ficar no singular também. O acento tem que ser agudo, tá legal? Beleza. Letra E. Se obterem recursos, certamente as pessoas. Então, ó, o obter tem como sujeito elíptico, assim como aconteceu aqui na letra C, tem como sujeito oculto as pessoas, elíptico as pessoas, tá certo? Faz subentender as pessoas. Só que tem um problema aqui, é a flexão, né? Esse verbo não vai poder ficar, já que eu tenho a conjunção condicional aqui, ela faz uma projeção para o futuro. Então, eu preciso do futuro do subjuntivo, não é o infinitivo flexionado. Se obtiverem recursos, certamente as pessoas farão mais de 100 coisas antes de morrer. Beleza? Então, com isso, a gente observou aí classe gramatical, porque é o emprego mesmo do verbo, sua flexão. Além disso, a gente trabalhou também a ideia da concordância aqui na letra B, estava errada a concordância, tá legal? A concordância também na letra A, também que estava errada. A concordância na letra D, também que estava errada. Tranquilo? Beleza, então com isso a gente vai para o edital. Lá no edital a gente observa lá, ó, emprego de classe de palavras, tá certo? É o que a gente viu aqui, emprego de classe de palavras. Além disso, a parte de concordância verbal. Colocamos mais um número aí. Tranquilo? Ok, vamos lá. Questão 7 então, olha lá. Os períodos. Hoje é dia de mais um sorteio da Mega Sena. O prêmio está acumulado em 50 milhões de reais. Nas linhas 15 e 16, eles foram reescritos com adaptações para transformá-los em um único período. Então, a gente tem que observar que a gente vai ter que juntar em um único período. Moçada, veja só. Hoje é dia de mais um sorteio da Mega Sena. Agora, a gente vai acumular com a outra informação. Esse prêmio está acumulado em 50 milhões de reais. Concorda comigo que o prêmio ele está retomando, de maneira geral, o sorteio da Mega Sena? Essa é a ideia, não é? Beleza, então há uma junção das duas ideias aí. Eu não vou colocar aí, por exemplo, causa, consequência, concorda comigo? Não cabe. Olha só, aquele que mantém o sentido original e está adequado à norma padrão é... Veja só o que a gente tem que pescar nessa questão. Eles colocaram a conjunção embora, que transmite, a gente vai ver isso na nossa aula 1, que vai transmitir a ideia de contraste, né, concessão. Embora o prêmio esteja acumulado em 50 milhões de reais, hoje é dia de mais um sorteio da Mega Sena. Não há essa ideia de concessão, de contraste, de oposição aí, tá certo? Olha só a letra B, ele colocou a conjunção porque... Hoje é dia de mais um sorteio da Mega Sena, só porque o prêmio está acumulado? Não é. Uma coisa não levou a outra. Veja então aqui nesse caso que não cabe a conjunção de causa porque, tá certo? A gente muda o sentido original, né? Outra, letra C. Desde que o prêmio da Mega Sena está acumulado em 50 milhões de reais, hoje é dia de sorteio. Quer dizer, hoje é dia de sorteio só desde quando o prêmio da Mega Sena está acumulado? Não, se não tivesse acumulado, hoje também seria dia de sorteio. Concorda comigo? Mudaríamos aí, essa ideia temporal também muda o sentido original. Letra D. Hoje é dia em que o prêmio da Mega Sena, acumulado em 50 milhões de reais, vai ser sorteado. Opa! A gente não transmitiu o valor a mais, não. Ó.
Hoje é um dia em que o prêmio da Mega Sena, esse prêmio da Mega Sena que está acumulado em 50 milhões de reais, tá vendo lá? Olha lá, o prêmio da Mega Sena está acumulado em 50 milhões de reais, vai ser sorteado. O prêmio vai ser sorteado. Opa! Hoje é dia de mais um sorteio, hoje é dia em que o prêmio da Mega Sena vai ser sorteado. Concorda comigo que a informação original se manteve numa boa? A gente vai notar também que gramaticalmente está correto. O acumulado em 50 milhões de reais é uma oração subordinada adjetiva explicativa que se encontra reduzida de particípio. Isso aí tudo a gente vai ver na nossa aula 1 com tranquilidade, o uso dessa pontuação, simples tranquilidade, tá certo? Beleza, então a gente vai notar, opa, por enquanto a letra D que está batendo, beleza? Veja só a letra E. Hoje é dia de mais um sorteio da Mega Sena, já que o prêmio está acumulado. Não cabe esse valor de causa aqui também, beleza? A gente mudaria completamente a informação original. Por isso, realmente, é a letra D a correta, como a gente comentou anteriormente. Tranquilinho? Beleza, olha só. A gente trabalhou a reescrita, não é? Vamos então para o edital. Então, a gente vai notar que a construção frasal era trabalhada dessa forma aí. Então, veja só, foi previsto no edital de 2013, nesta prova de 2014 e na sua prova de 2015 também, vai ter lá a construção frasal, você pode ter certeza. Além disso, você trabalhou conectores, o já que, o porquê, o embora, você eliminou justamente por isso. Tranquilidade? Beleza, a gente vai finalizar esse nosso bloco aqui e vai partir para o próximo bloco para poder finalizar essa nossa aula demonstrativa, comentando toda essa prova do Banco do Brasil. Tá legal? Um grande abraço.